29 de maio, São Paulo VI. O Papa Paulo VI foi batizado com o nome de Giovanni Battista Montini. Nasceu em Concesio, perto de Brescia, em 26 de setembro de 1897. Seu pai era advogado, editor político e deputado. A mãe, por quem o filho tinha muito carinho, tinha um profundo senso religioso. Tímido e de saúde delicada, mas amante dos livros, seguiu os estudos no seminário diocesano. Foi ordenado sacerdote em 29 de maio de 1920 e continuou seus estudos universitários em Roma. A partir de 1922, ocupou cargos na Secretaria de Estado do Vaticano e, por um curto período, na Nunciatura de Varsóvia, de onde foi forçado a deixar por motivos de saúde. Desempenhou intenso e constante serviço na Secretaria de Estado, dedicando as horas de liberdade de 1924 a 1933 ao movimento estudantil católico. A partir de 1931, lecionou História Diplomática na Academia Pontifícia para os que estavam a caminho dessa carreira. Em 8 de julho de 1931, foi nomeado prelado doméstico de Sua Santidade e em 13 de dezembro de 1937, suplente na Secretaria de Estado, então sob a direção do cardeal Eugênio Pacelli. Quando Eugênio Pacelli ascendeu ao trono papal, Montini continuou a trabalhar de perto com ele e em 1944 recebeu a direção dos assuntos internos da Igreja, tendo se tornado prosecretário de Estado em novembro de 1952. Em 1º de novembro de 1954, foi nomeado arcebispo de Milão, diocese muito vasta, onde se agitavam inúmeros problemas sociais. Esta nomeação foi interpretada como um sinal de não apreço por parte do Papa para com ele, considerando o arcebispo dos trabalhadores. Em novembro de 1957, realizou um intenso trabalho missionário durante 3 semanas que visava chegar a cada paróquia da cidade, mas seu zelo no setor missionário e no diocesano não teve o sucesso desejado. Ele também encontrou tempo para tentar novos caminhos no campo da unidade cristã, abrindo, por exemplo, um diálogo com um grupo de anglicanos em 1956. Em 5 de dezembro de 1958, o Papa João XXIII, em seu primeiro consistório, nomeou-o cardeal. Uma nomeação óbvia, mas sempre evitada por Pio XII. Como confidente do Papa, João XXIII desempenhou um papel notável na preparação do Concílio Vaticano II, que aconteceu de 1962 a 1965. No conclave de junho de 1963, do qual participaram 80 cardeais, até aquele momento, o maior conclave da história, no 5º escrutínio foi eleito sucessor de João XXIII. Ele escolheu um nome
sugeria uma grande abertura apostólica. Paulo, que vivera em profunda intimidade com seu predecessor, garantiu logo que continuaria o Concílio Vaticano II, interrompido pela morte de João XXIII. Pretendia também rever o direito canônico, promover a justiça na vida civil, social e internacional, e também trabalhar pela paz e pela unidade dos cristãos, tema que se tornaria cada vez mais caro para ele. Depois de sua eleição, ele abriu a segunda sessão do concílio em 29 de setembro de 1963, introduzindo importantes reformas processuais, entre outras coisas, a admissão de leigos como auditores, a nomeação de 4 moderadores e uma formulação mais discreta das regras de sigilo, e encerrou em 4 de dezembro de 1963, promulgando a Constituição sobre a Sagrada Liturgia e o Decreto sobre os meios de comunicação social. Entre 4 e 6 de janeiro de 1964, fez uma inédita peregrinação aérea à Terra Santa, encontrando-se em Jerusalém com o patriarca ecumênico Atenágoras I, depois de anunciar que mulheres religiosas e leigas poderiam participar do concílio como auditoras. Abriu a terceira sessão em 14 de setembro de 1964. Encerrou em 21 de novembro, promulgando a Constituição sobre a Igreja, Lumen Gentium, e também promulgou o decreto sobre o ecumenismo e o decreto sobre as igrejas orientais católicas. Ele também proclamou a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja. Na quarta e última sessão do concílio, que aconteceu de 14 de setembro a 8 de dezembro de 1965, durante a qual voou para Nova York para implorar a paz perante as Nações Unidas, Paulo VI comprometeu-se a formar um sínodo permanente de bispo com ambos poderes deliberativos e consultivos. Antes da missa de 7 de dezembro, foi lida publicamente uma declaração conjunta do Papa e do Patriarca Atenágoras I, retirando os anátemas mútuos proferidos por representantes das igrejas oriental e ocidental em Constantinopla em 1054 e o cisma resultante. No dia seguinte, Paulo VI confirmou solenemente todos os decretos conciliares e proclamou um jubileu extraordinário, a ser dedicado à reflexão e à renovação à luz das doutrinas conciliares. Logo depois, ele começou a implementar as deliberações do concílio com grande coragem e também com uma aguda consciência dos obstáculos que poderiam impedir sua implementação. Funciona a seu favor o fato de ele ter conseguido liderar a Igreja durante um período de mudança revolucionária, evitando um cisma. Ele estabeleceu várias comissões pós-conciliares e aprovou a substituição da língua latina pela língua vernácula. Ele reorganizou a Cúria e as finanças do Vaticano, tanto na administração como também nos investimentos. Confirmou os secretariados permanentes para a promoção da unidade dos cristãos, para as religiões não cristãs e para os não crentes. Visando o ecumenismo,
teve encontros com o arcebispo de Cantuária, em Roma, e com o patriarca ecumênico Atenágoras I, em Istambul e em Roma. Em maio de 1974, voou para Fátima, em Portugal, para visitar o santuário da Bem-aventurada Sempre Virgem Maria e rezar pela paz. Paulo VI escreveu muitas cartas, muitos documentos, e na maioria deles sempre teve como tema essencial a promoção da dignidade humana. Ele exaltava constantemente o mistério da fé e o desapego do mundo terreno. Ele também tinha medo de qualquer coisa que pudesse direcionar o pensamento humano para o naturalismo científico. Teve também a iniciativa notável de reduzir a pompa das cerimônias papais e, para ajudar os pobres, vendeu também a tiara que lhe havia sido dada na época de sua eleição. Paulo VI adoeceu gravemente com uma artrite e sofreu um ataque cardíaco enquanto celebrava a missa ao lado de sua cama. Ele morreu em Castelo Gandolfo em 6 de agosto de 1978, na festa da Transfiguração. São Paulo VI, rogai por nós.